uma certa feita, morava em distância ainda, né? E eu vinha do trabalho, eu aceitei Jesus e fui morar só, porque o esposo da minha mãe na época, ele não aceitou eu morar junto com eles. Eu fui aluguei uma casa e morar só. E aí eu vinha, né? Quando eu cheguei do trabalho, ia lá chamar minha mãe para ir fazer um café. Dessa vez eu fui e ele estava bebendo, né? E aí quando ele me viu, chamando minha mãe para ir lá fazer um café, ele levantou, pegou uma peixeira e queria me matar. Meu Deus. Sim, foi algo mesmo ali, eu senti que foi uma ação do, sabe, do mal mesmo contra a minha vida. E minha mãe, vá para casa, Diego, vá para casa. E ele lá querendo, disse, não, mãe, o que foi que eu fiz com ele? Vá para casa, eu fui para casa. No outro dia, os vizinhos que viu ele lá, disse bem assim para mim, lá da parte dele, ali foi, ele queria ele matar, era tentativa de assassinato. Disse, não, meu advogado está no céu, né? O meu juiz está no céu. Não. E aí eu fiz uma campanha de oração, né? 3 dias. Eu fiquei muito triste com isso. Eu fiquei muito magoado com isso, porque ele representava meu pai. Porque meu pai morreu, eu tinha 10 anos de idade. Eu cresci sem um pai, né? Cresci sem um pai. Foi muito difícil para mim, né? Na época. E aí, quando minha mãe conheceu ele e foram morar juntos, né? Ele era uma pessoa ali que eu tinha um carinho muito grande por ele. E aí, quando ele fez isso comigo, me entristeceu muito, fiquei muito magoado. E aí, eu já estava servindo a Jesus na época, e aí, fazendo obra, evangelizando, orando muito. Eu estava na época orando muito. Eu orava 4 horas de relógio por dia. Chegava num lugar para evangelizar lá na estância, o povo caía debunhado, era coisa, um trabalho assim muito lindo. Eu sei que o inimigo não estava feliz com isso. Então, ele tentou me paralisar em cima disso, né? E aí, ele pegou a faca, ele ia me matar, e eu fui para casa. No outro dia, o povo, naquele negócio, eu não. Fiz a campanha. Com 3 dias de campanha, com 3 dias certinho, Deus falou comigo. Vá lá e peça perdão a ele. E eu comecei a indagar com Deus. Não, Deus. Pedir perdão por quê? Ele que tem que vir a mim. Eu não fiz nada com ele. Mas o que eu não entendi é que Deus tem as suas formas de trabalhar. Deus tem as suas maneiras de nos tratar e a gente não entende. E eu não sabia que Deus estava mandando eu ir lá para me tratar. E eu estava atrás eu estava indagando com Deus porque eu queria ter razão. E essa é uma das situações que muitos não se deixam ser moldados por Deus, porque eles preferem ter razão do que ser moldados. Se vitimizando. Isso. Né? E não, Deus, é Ele que tem que vir a mim. Foi Ele que fez algo comigo que eu não fiz nada com Ele. E Deus falava, vá lá e peça perdão a Ele. E eu, não, indagando, Deus disse, a raiva é a semente do diabo. Olha, quando Deus disse, eu lembro disso como se fosse hoje. Deus bradou e disse, a raiva é a semente do diabo. E o orgulho é aquilo que alimenta a semente. É onde a raiva, orgulho e ódio, meu espírito não habita. Era Deus falando para mim, se você escolher ficar assim, meu espírito não habita aí. Porque Forte. eu levantei na hora e fui lá. Ele estava sentado na cozinha, né? Bati na porta. Quando minha mãe me viu, disse, tá fazendo o que aqui, Diego? Ela estava preocupada da mesma situação acontecer, né? De novo. Eu disse, não, mãe, foi Deus que me mandou vir aqui. Eu queria até, cadê Arnaldo? Ele está aí no fundo. Eu fui lá, disse, Arnaldo, olhei para ele e disse, me perdoe se ele fiz alguma coisa. Você está no lugar do meu pai. Ele olhou para mim assim, baixou a cabeça, me abraçou e eu fui embora. Minha mãe disse que ele entrou dentro do quarto e passou o dia todo sem comer e sem beber. Pensativo, sentado em cima da cama. Quando a gente faz aquilo que Deus manda, Deus estava me tratando e tratando ele também. Um homem que ele criou um sentimento assim naquele momento de raiva comigo. Ele foi um homem que passou a ter um respeito, um carinho tão grande por mim. E a Karina ainda pegou a época que a gente ia pra lá. Rapaz, e foi algo tão tremendo que ele muito da gente. E olha, esse homem morreu agora na Covid, logo no começo da Covid. E eu tava, o primeiro surto da pandemia. E eu tava orando, Deus mandou ir lá. Eu não sabia, eu sabia que ele estava meio adoentado, mas ninguém sabia que era Covid.
E a gente foi, chegou lá. Eu falando com ele antes de ir, né? Ele falou, Diego, você vem mesmo? Eu digo, vou. A gente vai, chamei carinha, a gente foi. Ele foi. Quando eu cheguei, antes de ir, ele chamou minha mãe, tava adoentado, sem poder sair. Disse, Vilma, eu quero cortar o cabelo, fazer a barba, porque Diego vem pra cá. Verdade. E como ficou, o nosso vínculo cresceu muito. E aí, ele fez a barba, esperou lá. Quando a gente chegou, ele me olhou e me deu um abraço e segurou. Eu não sabia que ele estava com Covid, não sabia que ele ia morrer. Deus só mandou eu ir lá. Abracei ele e segurou. Depois ele foi abraçou Cariane com Covid. Verdade. Como Deus trabalha, né? Não Deus trabalha. E depois disso foi a última vez que eu vi ele. Foi. A última vez, depois que eu saí de lá. E a gente pensava que era uma coisa simples, né? Virose. Só que foi naquela época que o povo foi aquele alarme, sabe? E aí o povo ficou na dúvida se era Covid ou se era coisa do governo, lembra? Que estava assustando a população. E ali a gente achou era. Né? Foi no primeiro surto mesmo que morreu muita gente. Eu lembro que quando a gente saiu de lá, passou a primeira noite, né? Aí no outro dia ele foi internado. Aí naquela época que os testes saíam na mesma hora, sim, aí ele foi diagnosticado com Covid. Ainda ficou 8 dias, não foi internado? Mas ele não resistiu, porque tinha 75, era? Era. 75 anos ele tinha. E ali foi assim, ele já gostava muito da gente, sabe? Muito mesmo, muito, mudou. Como se tivesse sido uma despedida a ele, sim, né? O abraço, isso, né? Foi. E o medo que a gente ficou de pegar Covid também, imagino, rapaz. porque depois vocês souberam depois, né? Do abraço, né? Sabe o que foi que a gente fez? Eu disse, Diego, agora, se Arnaldo tiver com Covid, você sabe, né? Que a gente pegou. Aí eles disseram assim, não, que Deus não vai deixar. Sabe o que a gente fez? Comprou logo um saco de limão. Minha irmã, eu só sei que foi tanto limão que a gente tomou. Olha, de manhã e de noite, eu digo, Diego, sabe pra quê? Pra intervir no vírus, né? Que diz que o limão cortava. Mas ali a gente nem foi diagnosticado, graças a Deus, fez o teste, não foi, né? Era trabalhar de Deus. Né? Aí foi na terceira onda foi que eu peguei. Né? Eu ainda peguei, ele não, mas eu peguei. Você é resistente, hein? Na terceira onda. Uma coisa que eu lembrei que Dani falou aí sobre Daniel, né? Daniel, Deus tinha um propósito na vida de Nabucodonosor. Olha como Deus faz, né? Deus tinha um propósito na vida de Nabucodonosor. E para Deus salvar Nabucodonosor, Deus leva Daniel para a Babilônia. Daniel, ele aceita, como ela disse mesmo, aceita a Babilônia, né? Ele chega lá, não se mistura e começa a ser um influenciador lá dentro. E Deus salva um rei que tinha um coração endurecido para as coisas do Senhor. Deus, ele tem os seus propósitos. John, pega aqui, por favor. Deus tem os seus propósitos, né? Fala, galerinha, passando aqui para dar 2 recados para vocês bem rápido, tá? O primeiro recado é que a gente agora tá com QR Code aí para você que quer ajudar nosso projeto crescer aqui no Viralcast. A gente tem gastos, né, investimentos e a gente precisa expandir, né? Então, pensando nisso, a gente está disponibilizando um QR Code aí para você que tem interesse em ajudar com qualquer quantia, tá, pessoal? Segundo recado, pessoal, nossas redes sociais. É importante demais que vocês se inscrevam. A gente tem aqui o canal do YouTube, temos lá nosso Instagram e nosso TikTok. Disponível aí links, né? Vamos estar disponibilizando para vocês aí, então é importante demais que você acompanhe, até para se manter informado, né? Sobre convidados, sobre os cortes, né? Sobre o conteúdo que a gente produz aqui no Viralcast, tá? Então, valeu, tamo junto, lembrando que nosso Viralcast vai ao ar toda sexta-feira, tá bom? Valeu!